Bom dia a todos. Nós estamos a iniciar aqui o nosso estudos de caso, né, que a gente vem desde o ano passado, eh, trazendo geralmente alguém de fora para apresentar, situações concretas e que sejam, interessantes aí para o nosso projeto, né. E hoje o próprio doutor Welfni vai trazer aqui um estudo de modelagem de UPAs que ele fez, e e e acho que, assim, vai ser interessante para nós, né. Doutor Elfner, fique à vontade aí para colocar a apresentação e tá contigo aí, tá? Tá joia, Martim. Na verdade, eu tinha uma pessoa que provavelmente falaria, mas ela não pôde, e aí ficou meio em cima. Eu falei, então é melhor eu apresentar, porque eu acho que esse é um estudo que a gente fez e que dá uma boa discussão, né? Por exemplo, quando eu vou instituir uma política pública e coloco incentivos para que isso aconteça, mas a gente estuda pouco no Brasil os efeitos colaterais, né? Esse foi um estudo que foi encomendado pelo próprio Ministério da Saúde, na época, pelo PROAD, pelo Ministério, para o Hospital Sírio-Libanês, e a gente fez um levantamento, né, uma amostragem de 100 UPAs. Essas 100 UPAs essa amostragem foi definida pelo próprio Ministério, no sentido da gente avaliar exatamente quais foram os impactos operacionais, o que impactava operacionalmente no funcionamento dessas UPAs. Eu vou começar aqui Vocês estão vendo aqui o slide? Estão enxergando? Sim, perfeitamente. Tá, então, um pouco do contexto, né, que a gente vai falar, eu vou começar primeiro contextualizando do ponto de vista de política de sistemas de urgência, o que poderia se caracterizar o que a gente chama de unidades não hospitalares, né? Que no caso, aqui no Brasil, a gente chama de unidade pronto atendimento, mas que caracteriza uma unidade que não é um hospital, né? Ela é uma unidade que não tem, por exemplo, nenhum tipo de estrutura para que eu faça, por exemplo, cirurgias maiores e tudo. Essa é a ideia, era a ideia do que a gente chama de unidades não hospitalares, tá? Então, esse estudo, como eu falei para vocês, ele foi feito a coleta de dados de setembro até dezembro de 2017 e foi entregue ao Ministério em 2018. Vamos pegar então um pouco essa história da onde surgiu a ideia de trabalhar com unidades não hospitalares no sistema de atenção à saúde como um todo, de serviços, né? A primeira vez que descrita aí na história de uma unidade que não era um hospital para atender algumas urgências, ela foi descrita aí no Rio, né? Uma estrutura que ele chamava de Serviço Médico de Urgência, no início do século XX. Posteriormente, algumas unidades foram criadas em São Paulo, na década de 50, na época se chamou Sandu. Depois, a própria política, né, da década de 60 e 70, de centros de saúde, você tinha alguns centros de saúde que tinham algum tipo de atendimento de pacientes sem agendamento, digamos assim, né? Pacientes agudos que não tinham nenhum tipo de agenda, não eram pacientes referenciados, que caracterizam um atendimento de urgência, né? Na, na, o boom mesmo dessas unidades aconteceu na início da década de 90. E a gente vai ver que esse modelo que surgiu na década de 90 influenciou no modelo da política que foi adotado em 2010. No entanto, as unidades não hospitalares, as UPAs, elas já são citadas na portaria 2048, que a gente considera a portaria mãe, né, do sistema de urgência no país, de 2002. Mas toda a política que foi criada a partir de 2010, ela carrega um pouco dessa história aí a partir da década de 90. Bom, o que são essas unidades não hospitalares na literatura internacional, né? No cenário internacional,
A ideia de trabalhar com unidades não hospitalares para atender urgência, ela tem uma lógica que veio quando os hospitais começaram a ter uma grande procura, a partir do final da década de 80, os hospitais passaram a ter uma grande procura pelos seus pronto-socorros. Isso no mundo inteiro, né? É nessa época, por exemplo, que surgem a ideia de trabalhar com sistemas de triagem, né? De classificação de prioridades, que aqui no Brasil tem chamado de classificação de risco. Por quê? Porque a ideia do sistema de classificação de prioridades era exatamente assumir que a minha demanda é maior que a capacidade que eu tenho e eu preciso organizar uma fila de acordo com a prioridade clínica e não pela ordem de chegada, né? Então, é uma forma de organização de fila no sentido de que quem precisa mais entra primeiro e quem pode esperar um pouco, espera, né? Surgiram, então, se vocês, há essa coincidência, que a partir do momento em que, no final da década de 80, no meio da década de 80 para o final, eu começo a ter uma procura grande dos prontos-socorros hospitalares e eu também crio, então, começo a criar estratégias, né, para trabalhar aí esses sistemas de fila. No final da década de 90, estudando qual era a procura pelos próprios pronto-socorros, o que se percebia é que o volume grande de pacientes que tentavam chegar no pronto-socorro eram pacientes de menor complexidade, pacientes que, em tese, não precisariam ou não se beneficiariam de uma estrutura muito complexa como um hospital, né? Então, alguns sistemas de saúde sugeriram e criaram unidades não hospitalares, tá, para atender esses pacientes de menor complexidade. Na Inglaterra, por exemplo, eles criaram o que eles chamam de urgent cares e os walking centers, que eram estruturas que funcionavam, algumas até 24 horas, mas a maioria funcionando em horário comercial, para atender os pacientes de risco baixo, né? Pacientes que, por exemplo, que tinham um quadro gripal, precisavam de uma receita, de um atendimento rápido, né? Esses pacientes, então, eles começaram a ter essa opção de ir para esse tipo de estrutura. Estados Unidos também, né? E no Canadá também, eles chamam de urgent cares. No Chile, foram criados modelos semelhantes, que eles chamam de SAPUS, e em Portugal, principalmente ali na região do Porto, no norte de Portugal, que eles chamam de SASUS. Então, essa é uma experiência que veio na lógica de que grande parte dos pacientes que estavam acessando os prontos-socorros hospitalares eram pacientes que não precisavam de tantos recursos e eu poderia trabalhar ou atendê-los em estruturas de menor complexidade. E quais são as características? E eu estou colocando isso aqui para a gente entender o que a gente fez diferente disso e que hoje é um problema. Das unidades não hospitalares, né, nas políticas de saúde internacionais. Primeiro, a ideia, então, como eu falei para vocês, era tirar um pouco essa pressão que tinha nos pronto-socorros, de muita dificuldade de atendimento, de esperas longas. Então, reduzir essa procura de pacientes de menor complexidade para os serviços de emergência hospitalares. Essa foi a grande, digamos assim, o grande mote, né, de terem aparecido essas estruturas nesses sistemas de saúde. De uma certa forma, essa estrutura passou a ser uma ligação, né? Era uma estrutura de ligação, tanto com a atenção primária, quanto com o próprio hospital de referência. Aí vai depender, né? Na própria Inglaterra, muitas dessas estruturas são gerenciadas e são atendidas pelos próprios médicos da atenção primária. É como se eu tivesse um lugar em que eu pudesse fazer algum tipo de exame, um raio-x, né? Coisa que às vezes no consultório da atenção primária eu não consigo. Então, a ideia é que isso fosse ligado ou à atenção primária, ou no caso, por exemplo, quando eu pego um modelo americano, ligado no próprio hospital de referência, como se fosse uma linha de frente do hospital, tá? Então, isso também é muito importante a gente entender que essas estruturas, elas não são soltas, né? Elas são ligadas ou à estrutura da atenção primária da região,
ou algum hospital, que é como se fosse uma parte do hospital descentralizado. Também trabalham, por causa disso, com o que a gente chama de custo de transação adequado, ou seja, a ideia, né, e isso ficou provado com o tempo, é que quando eu atendo um paciente com uma situação de risco menor num lugar desse, o custo fica menor do que se eu atendesse dentro de um hospital. O hospital tem um custo fixo muito alto, né? Então, há uma lógica aí também de se atender, vale a pena do ponto de vista de custo, eu atender pacientes de risco baixo nessas unidades, tá? E elas foram desenhadas, já que existia uma premissa, com um design adequado para isso, né? Então, por exemplo, na grande parte desses países, as unidades desse porte, elas têm no máximo um raio-x ou uma estrutura de laboratório rápido, tá? E funciona, em geral, em horário comercial estendido, tá? Por quê? Porque é o horário que os pacientes de risco mais baixo procuram as pequenas urgências, né? Vão às urgências. Porque às vezes é um paciente que está ali, que precisa fazer um raio-x e não consegue, tem que agendar. Se ele tem essa dificuldade, ele vai para essa unidade exatamente para facilitar, ou que não quer esperar, né? Isso tem a ver também muito com a cultura que nós desenvolvemos aí, principalmente no Ocidente, de que o cliente tem razão em tudo. Então, as pessoas não têm muita paciência para esperar. Então, elas querem que o seu problema seja resolvido no mesmo dia. Então, a ideia, né, do, do design é que é uma estrutura que não é tão complexa. Vocês não vão achar, por exemplo, é, salas, por exemplo, que aqui no Brasil se chama de sala para atendimento de emergência, sala vermelha. Isso não existe nessas unidades fora do Brasil. Por quê? Porque isso cabe ao hospital, né? Não caberia numa unidade dessa, porque eu teria que continuar o tratamento deste paciente. E aí, aqui é só um exemplo do impacto disso no Reino Unido, tá? Que foi bem estudado. Então, eu tenho aqui, começando aqui uma série de 88, uma série de procuras em cima das maiores, né, dos maiores pronto-socorros hospitalares. Existia uma tendência a subir. E aí, em 2003, né, eles propuseram que os pacientes de risco mais alto ficassem nos hospitais e os de risco menor fossem para unidades hospitalares e criaram. Que é aqui, os hospitais estão de azul claro e as unidades hospitalares de amarelo na sequência do gráfico. E olha que interessante, né? Realmente, eu reduzi, a ideia era reduzir o impacto da procura pelos hospitais, houve uma queda. No entanto, quando a gente pega aqui o volume de atendimento, da procura de pequenas, das urgências em geral, aumentou. E em 10 anos, houve uma volta, as pessoas continuaram procurando os hospitais, mas também houve um aumento da procura por essas unidades não hospitalares, né, que lá eles chamaram, depois, quando criaram, de tipo 2 e 3, e os hospitais seriam os tipo 1. Então, essa é uma análise interessante, né? E aí eles fizeram estudos sobre isso. Alguma coisa que ficou interessante, eu pincei de alguns estudos aqui, é que não houve redução do número de procura, da procura, tá? Ele decaiu, mas logo depois ele veio aumentando, tá? E quase que voltando a um volume que tinha anterior. E acabou que essa quantidade de opção para o próprio usuário, para o próprio paciente, ela foi confusa, tá? Então, isso levou a duplicação, atraso, aumento de risco clínico e piorou a experiência do paciente. Porque o paciente, muitas vezes, não sabia para onde ir. Então, a partir daqui também se criaram algumas possibilidades. Eles criaram um número da atenção primária, um número telefônico, que é o 111, e tinha o 999, que era o das próprias emergências, como se fosse um SAMU. Tá? Então, assim, na prática, isso encareceu o sistema e não melhorou a experiência das pessoas. As pessoas não melhoraram. Muitas vezes houve até problema.
que foi reduzida, a gente vai perceber isso em relação ao que nós temos de problema. Bom, aqui é um estudo de um órgão americano mostrando exatamente, olha, quando eu tenho situações clínicas de risco baixo, por exemplo, algum tipo de alergia que não seja alergia grave, quando eu vou para um pronto-socorro nos Estados Unidos, esse valor sai, em média, uma consulta dessa, quase $350. Numa urgent care, cai para $97. Então, na grande maioria dos quadros clínicos de menor complexidade agudos, e que não precisam de muita sofisticação no atendimento, se eu atender nessas unidades, tem uma vantagem, tá? Tem uma vantagem de custo. O que provavelmente eu preciso melhorar é a navegação do paciente, para ele chegar no lugar adequado. Bom, e o nosso modelo? O nosso modelo, como eu falei para vocês, ele deriva de situações criadas na década de 90, né? E aí entra um pouco a história do SUS, né? No começo da década de 90, começaram a ser criadas as normas operacionais básicas, né, da descentralização do SUS, que era a principal estratégia, né? No primeiro momento era descentralizar, né? E quando essas normas foram lançadas, na medida que elas iam evoluindo, alguns municípios passaram a assumir toda a gestão de recursos, inclusive dos grandes hospitais que existiam neles, né? E aí começou um embate, né? Acho que a maioria de vocês é novo, mas eu me lembro, eu vivi um pouco isso, eu ainda estava começando minha carreira médica, que existia um embate entre as secretarias municipais e principalmente os hospitais filantrópicos na época e alguns privados que prestavam serviço ao SUS. Por quê? Porque existia uma estratégia de regulação, né, uma tentativa de não se deixar solto, principalmente procedimentos cirúrgicos e tudo mais, e os prestadores começaram a criar um mecanismo que é exatamente levar o paciente para a emergência, para que ele entrasse e não ficasse esperando, por exemplo, uma liberação por parte do município. Isso aconteceu muito. E qual foi a estratégia de alguns municípios? Porque quando eu entro na urgência, dificilmente alguém consegue barrar, porque cria digamos assim, uma dificuldade até legal para quem está fazendo essa barragem, digamos assim, e teria que ser um médico. A partir daí, alguns municípios optaram e falaram assim, não, então as emergências, nós não vamos aceitar que algumas emergências funcionem abertas. Nós vamos criar unidades para atender as emergências. Aqui começa o nosso problema, tá? Porque quando eles criaram, vocês veem que o modelo internacional, a criação disso se deveu a tirar dos hospitais os baixos riscos. Aqui não. Aqui eu coloquei que a porta de entrada do sistema seria essas unidades não hospitalares, né, que foram essas UPAs. Algumas cidades fizeram isso, tá? No sentido de controlar o prestador hospitalar. E a partir do momento em que eu criei e passei a levar pacientes de maior gravidade, eu criei uma dificuldade para o acesso da internação hospitalar, que a gente vê até hoje nesse modelo, né? Também por causa disso, eu criei um design equivocado, tá? Por quê? Porque se eu tenho um lugar que provavelmente pode entrar alguém mais grave, eu preciso ter uma estrutura mais complexa. Então, eu crio lá uma unidade, uma sala vermelha, né, com respirador, com tudo mais, tá? Só que uma das coisas que não se garantiu foi a resposta hospitalar, né? Ou seja, a gente sabe que em uma série de situações clínicas eu preciso estar no hospital num tempo adequado. Por quê? Porque às vezes eu tenho que ir para o bloco cirúrgico, às vezes eu tenho que fazer uma intervenção, por exemplo, numa angioplastia primária. E aí eu passei a levar pacientes com uma situação clínica mais grave para locais inadequados, né? Professor, Oi. permite só esclarecer para deixar bem clara a diferença que no Reino Unido, como o senhor falou, né? As emergências continuaram abertas aos casos Grave. especificamente graves. E Isso. se criou as urgent cares para poder tirar do hospital os de baixo risco. No Brasil foi
fechou a emergência, não entra ninguém, e todo mundo foi para urgente care, é isso? Isso não foi em todos os lugares, né, Alexandre? Assim, isso foi uma estratégia e que fez, alguns municípios fizeram isso quando eles assumiram a gestão plena, no sentido que fala assim, só entra no hospital. O que você colocou é exatamente o que a UPA virou no primeiro momento. Virou uma estrutura de regulação e não de assistência. Essa era a ideia original, quando se criou as UPAs na década de 90. Elas ajudariam a regular o acesso ao hospital, tá? Por causa desse embate do gestor municipal com os grandes hospitais. Isso desdobrou em quê? Que, por exemplo, uma série de coisas, eu tenho que funcionar isso 24 horas. Né? Não, por exemplo, até às 10 da noite, como é, por exemplo, grande parte das urgent cares fora do Brasil. Por quê? Porque é o horário que as pessoas de baixo risco vão. O cara que precisa de madrugada, ele vai no hospital. Né? Ele não teria que ir. Então, esse modelo é um modelo que, de uma certa forma, ele provavelmente, com quase toda certeza, ficou muito mais caro. Mais caro e tem um problema. Né? Vocês lembram que eu coloquei lá? O modelo das urgent cares, ele tem um vínculo formal com alguma estrutura da rede. Seja com a atenção primária, se o meu modelo é esse, seja com o hospital. Tá? O nosso foi, como ele foi criado numa espécie de regulação, ele não tem esse vínculo. Ele fica solto. Por isso que eu tenho uma quantidade imensa de pacientes internados em UPAs no Brasil. Porque ele não consegue acessar o hospital. Tá? E aí, de vez em quando vocês me perguntam sobre regulação, vocês estão vendo um modelo equivocado de regulação, né? No sentido de tentar impedir que, por exemplo, determinados hospitais faziam aquela coisa do curto-circuito, né? De tentar levar pacientes eletivos para as emergências. Então, criou-se esse modelo um pouco nesse sentido. Tá? Essa foi uma estratégia, Alexandre, que foi feita em muitos municípios grandes, que assumiram a gestão plena no início. Tá? Aqui, por exemplo, aqui em Minas, Betim fez isso, Belo Horizonte também, de uma certa forma, fez. Né? Então, tem alguns municípios que levaram isso ao extremo. E pagam por isso, tá? Até hoje. Bom, vamos entrar, então, se vocês quiserem perguntar, a gente vai entrar na análise aqui agora, do que foi levantado, tá? Doutor Welfane, Pode perguntar. já que você levantou essa possibilidade de pergunta, então é possível enumerar os principais erros do modelo brasileiro? Primeiro a UPA ser primordialmente uma unidade de regulação e não de assistência. Ela foi criada lá na década de 90 com essa lógica, né? E aí, quando eu faço isso, Martim, eu passo a receber todos os pacientes. Certo. O segundo seria ela não ser uma extensão, uma conexão ali da atenção primária ao hospital. Isso, ela está solta no sistema, né? Ela é uma estrutura meio solta. O ideal seria, ou a UPA, eu acho que a gente talvez não tenha tanta maturidade, mas como isso é uma coisa muito regional, né? Nem na Inglaterra você tem algumas dessas unidades não hospitalares que são gerenciadas pela atenção primária, tá? Como se fosse ali para eu fazer uma consulta no horário estendido. Tá? Mas em outros países ela é como se ela fosse vinculada a um hospital. Então eu tenho o Hospital X e ele tem, por exemplo, 3 ou 4 urgent cares, exatamente para ele atender os pacientes de risco mais baixo, eles não virem para o pronto-socorro do hospital. O pronto-socorro do hospital fica para os pacientes graves. Isso me garante o quê? Se eu entrar com um paciente numa urgent care mais grave, ele já se deslocaria para esse hospital que é o responsável pela unidade. Então, por não ser uma estrutura com um vínculo, por exemplo, com um hospital, ela não vai ter uma estrutura de logística para transportar de maneira rápida e apropriada o paciente que precisa de uma atenção de maior complexidade. Então, o que acontece é que a UPA se torna um hospital capenga. Ela fica um hospital de capenga, igual, vamos usar esses termos assim. Ele é um hospital capenga, é o que está acontecendo com as UPAs no Brasil hoje. Só que isso tem uma consequência grave, né? Isso provavelmente, a gente não mediu isso aqui,
mas está matando mais as pessoas. E está um custo muito mais alto. Isso a gente mediu, tá? Eu tenho um custo elevado, porque eu acabo tendo como eu tenho internação, muitas vezes tem UPA que tem paciente em ventilação mecânica, uma mini UTI. Isso fica muito caro. E eles não têm esse recurso. Eu vou falar um pouco isso porque, na época, a encomenda do Ministério foi exatamente porque o TCU começou a questionar uma série de UPAs que estavam construídas e não foram abertas, né? E aí, quando você faz as contas, né, que a UPA ela tinha um modelo de financiamento, tem até hoje, que em tese, o Ministério dá um volume, né, que na cabeça do Ministério seria 50% do financiamento, é um financiamento orçamentado, né? 25% seria a participação do Estado e 25% do município. Só que na prática, como quase 80 e tantos por cento das UPAs são municipais, na prática os municípios começaram a perceber que esse 25% era muito maior. Porque se o custo pensado pelo Ministério era de, por exemplo, R$ 1 milhão, ele dava 500 mil, o Estado 250, e o município teria que entrar com 250. Mas na prática, esse 250 virou 1 milhão 250. E aí os municípios começaram a perceber, pô, eu construí esse negócio aqui, mas eu acho que eu não vou, porque senão eu não aguento, né? Então, isso criou, eu não sei se você se lembra disso, esse impasse, né? E tem vários municípios até hoje que têm UPAs paradas lá e não sabem o que fazem com aquilo. Por quê? Porque para eles hoje, eles não conseguiriam provavelmente bancar isso. Não fizeram a conta, só pensaram no incentivo. A gente vai ver isso aqui. Isso aqui é 2017, já vai fazer 6 anos. É claro que isso teria que ser atualizado, mas para vocês perceberem como que o problema persiste, né? Até onde eu sei está bem vivo. Parece que a Isana quer fazer alguma pergunta. Pode perguntar, Isana. Oi, doutora. E referente a essa questão das UPAs de... Oi? Tá me ouvindo? Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Tá. Referente a essa questão da complexidade, de menor complexidade iria para as UPAs e maior complexidade deveria entrar, de repente, na urgência dos hospitais, né? Isso seria um modelo melhor, digamos assim, né? É um modelo que é feito em quase todo mundo. Tá, hoje, vou falar do que eu conheço, né? Aqui no Rio Grande do Sul, mais especificamente em Porto Alegre, o que a gente vê, assim, é a ambulância do SAMU chegando, às vezes, na UPA ou indo para o hospital, né? Dependendo da situação. E tanto os pacientes de menor complexidade, eles entram tanto na emergência do hospital quanto na UPA. Então, Exato. é uma bagunça generalizada, digamos assim, né? É isso aí. Mas, digamos assim, para a gente tentar, eu estou pensando aqui numa solução para esse problema, né? Para a gente tentar resolver, teria que se fechar as emergências dos hospitais e regular pela regulação de acesso do município, os pacientes que entram nesses hospitais, ou seja, eles entrariam via SAMU ou não, eu não sei, não entendo muito bem, e deixaria as UPAs para não receberiam, por exemplo, as pessoas que vêm via SAMU e atenderiam a demanda espontânea. Seria isso? Olha, o difícil, Isana, seria o seguinte: qual seria um modelo ideal? É que 100% das pessoas que fossem procurar as emergências, igual você colocou, elas teriam que ter primeiro um acesso regulado. Então vamos imaginar que a gente conseguisse, você pensou em ir num pronto-socorro, você liga para um número ou entra num chat, vamos imaginar isso. Uhum. E ali alguém vai fazer uma análise e vai falar assim, para você é melhor ir para tal lugar, tá? Por quê? Porque isso vai diminuir isso que você está falando aí, que é essa falta de navegação, tá? As pessoas não sabem para onde vão, elas vão para onde está mais perto e tudo. E nem sempre esse
né? Existe uma questão cultural também, né? De tipo, eu não vou lá no posto de saúde, porque lá eles só atendem com agendamento, e então eu preciso agora, eu tô com febre, sei lá, tô com uma dor, eu vou direto na UPA. É a questão do acesso, né? As pessoas vão aonde o acesso é mais fácil, né? Para isso também, igual você está colocando, eu tenho que, por exemplo, mudar algumas características da atenção primária, tá? A atenção primária não é só para consulta agendada, em lugar nenhum do mundo, né? Não existe essa coisa. Só vai ali quem marcou consulta. Não é. Ela não funciona assim, tá? Se você pegar a atenção primária na Inglaterra, 60% dos pacientes que vão, eles vão com queixas agudas, tá? Até porque, assim, mas aí, de novo, é quase que uma discussão, seria quase que uma outra discussão, que é o modelo que a gente funciona tanto na atenção primária, mas aqui a minha preocupação maior, sabe, Zana, não é nem o paciente de risco baixo. O paciente de risco baixo, ele não vai morrer. Ele pode entrar no lugar errado, ele pode brigar, ele pode fazer, mas ele não vai ter o desfecho dele, não, provavelmente não é desfavorável. O risco que nós estamos correndo é o paciente de risco alto, porque esse paciente precisa de tempo para ser atendido. Então, por exemplo, se você tem um quadro, uma dor no peito, você tem até 1h30 para, se você está infartando, 1h30 para te desobstruir a sua artéria coronária. Se não acontece isso, tá? E se você não teve nenhuma arritmia, porque o que mata no infarto é o que a gente chama da arritmia cardíaca. Então, na hora que eu fecho ali, eu posso ter uma arritmia e morrer. Então, se eu tiver que é aquela morte súbita, né, que as pessoas falam. Mas se eu tenho 1h30, significa que se você entrar no lugar errado, eu não vou ter nenhuma tecnologia ali para desobstruir a sua artéria. E quando eu não desobstruo a sua artéria, o seu músculo cardíaco vai morrer. E mesmo que você não morra, você vai ter o que a gente chama de insuficiência cardíaca, que hoje é um problemaço no SUS. Pacientes ficam crônicos, eles começam a internar direto. Entendeu? Mesma coisa do AVC. Eu tenho um tempo que eu poderia, por exemplo, no AVC isquêmico, desobstruir o paciente. E ele não ficar com sequela. Imagine que quando o paciente tem uma sequela, ele fica ali, ele vai estar na Previdência Social, ele vai parar de ser produtivo, às vezes, né? Então, o custo disso é muito alto. Essa desorganização leva um custo muito alto. Então, talvez a gente tivesse que pensar primeiro nos pacientes mais graves, organizar melhor para eles, e posteriormente, ou concomitantemente, para todos os outros pacientes. Então, é um pouco isso. A gente vai ver que essa discussão do modelo, ela é fundamental, tá? Porque o que acontece hoje? Eu tenho uma série de estruturas que estão aí funcionando, né? E dificilmente você muda isso de um dia para o outro. Mas a ideia de trabalhar, por exemplo, com linhas de cuidado em algumas situações de urgência, ela é fundamental se eu quiser corrigir isso. É um pouco que você está colocando aí. As pessoas hoje não sabem para onde vão. Elas simplesmente não sabem. Elas vão para onde está mais perto, onde elas acham que é o local melhor para elas irem. Tá? Bom, o que foi o objetivo desse estudo? Que era compreender aspectos de volumetria e de caracterização das UPAs, compreender esse desempenho operacional delas. A gente tentou agrupar as UPAs de acordo com grupos de desempenho, estudar a associação entre as principais variáveis de caracterização e de desempenho, o que impactava para uma UPA ser melhor que a outra do ponto de vista operacional, criar alguns parâmetros para esses desempenhos e indicadores, avaliar se os grupos se ajustam à proposta original, ou seja, o Ministério tem uma proposta original que ele paga a UPA em cima dela. Tá? Mas a ideia era ver se isso realmente correspondia. E era muito na lógica de volumetria. Tá? E as coletas, como eu falei para vocês, foram realizadas nesse período. Tá? Outra coisa que a gente vem tentando, né, dentro da área da emergência, é criar um modelo em que eu comparo. Aqui eu estou dando o exemplo do DBA, que é o Emergency Department Benchmark, são mais de
1000 hospitais norte-americanos, em que eu começo a fazer uma comparação, por exemplo, de tempos. Quanto tempo um paciente fica num pronto-socorro, né? E isso é uma forma dos hospitais se compararem, né? Deles começarem a entender o que é interessante ou não. A ideia era gerar um pouco esse benchmark. Isso aqui é uma UPA, tá? As UPAs receberam esse estudo. Então, aqui, o que a gente via? Qual era a média de entrada de paciente por hora? Essa UPA é uma UPA que atende adulto e pediatria. Então, por exemplo, às 15 horas dessa UPA aqui, chegavam em média 37 pacientes. Qual é o volume anual? Olha o tamanho do volume de atendimento dessa UPA, 174 mil pacientes por ano, que equivale a quase 500 pacientes por dia, né? Dividido entre adultos e pediatras. A área construída, cada local da UPA tem que girar 2.000 pacientes por ano, que é esse volume aqui, tá? E essa aqui, algumas não tinham o custo per capita. Esse é o perfil de gravidade, né, dessa UPA. Doutor Elfo, Oi, aquele volume é muito ou é pouco? muito, Aham. é muito. Aqui, ó, quando a gente fala visita para o local, vamos voltar no EDBA aqui só para vocês verem. Nos Estados Unidos, isso virou um padrão, inclusive arquitetônico. Vocês estão vendo esse número, visits per space. A média, um local nos Estados Unidos gira 1.500 pacientes por ano, um local de atendimento, tá? É tipo uma sala da UPA, um consultório. Isso aqui virou, Alexandre, é usado hoje como uma tabela na hora que eu vou construir o pronto-socorro. Em cima da minha demanda possível, eu construo o tamanho ideal, entendeu? Aqui, ó, nessa UPA, por exemplo, eu tenho que gerar 2.000 pacientes. Significa que eu tenho que ser muito mais eficiente aqui para conseguir, sem que as pessoas esperem muito, tá? A classificação de risco, o perfil de gravidade, que nessa UPA tem até, vocês estão vendo aqui, ó, o laranja aqui no Manchester é um paciente, por exemplo, infartado, ele cai aqui, tá? Eu tenho aqui um volume relativamente alto. Aqui era o perfil de dificuldade, aqui é o fator de utilização por horário. Então, por exemplo, naquele volume que eu tenho aqui, ó, de 30 e tantos pacientes por hora, a quantidade de médicos que é mais ou menos definida na política não está dando conta, tá? O que eu faço lá? 46% dessa UPA faz exame laboratorial e 44% em um exame, mais 11% faz raio-x. O que é interessante, que na política de UPA, a nossa política oficial, ela fala que ela tem que ter raio-x, mas não fala de laboratório. E olha aqui, grande parte dos exames nessas UPAs são laboratórios. E essas UPAs começam, então, a contratar laboratórios e motoboys, né, para levar, provavelmente causa mais acidente do que resolve a situação. E também deixam solto, né? Isso de uma certa forma. Aqui os tempos, tá? O tempo porta-médica em azul, o tempo de passagem do paciente, que é o tempo que ele está com o médico até tomar a decisão, em lá vermelho aqui. E olha aqui é o tempo de saída, tá? Quando o paciente precisa internar nessa UPA, ele está ficando 4.825 minutos. Isso aqui dá dias, né? Ele está ficando muitos dias aqui, internados nessa UPA. E a gente vai ver que isso é um problemaço. Isso aqui foi só para vocês entenderem o que a UPA, o que foi enxergado dentro dela. E aqui, ó, já é a análise de todas, né, das 100 UPAs. Aqui, ó, a grande parte, 29% das UPAs, elas atendem mais de 100 mil e menos entre 100 e 150 mil pacientes por ano. Aqui, 47% entre 50 e 100 mil pacientes. O verdinho claro que 6% é menos de 50 mil. E 18% mais de 150 mil pacientes nessa amostra que a gente avaliou, tá? A distribuição por região, como eu falei para vocês, a indicação foi do Ministério. Algumas regiões tinham mais UPAs nessa época. Na classificação do porte, que é a forma que o Ministério pagava, o porte 1 tinha 13, que aqui em tese, né, era exatamente o volume de pacientes que eles atendiam.
tá? A porte 1, se não me engano, é até 50 mil, essa aqui até 100 mil e aqui até 150 mil, tá? Que é o porte 3. Então, a maioria das UPAs que foram avaliadas eram porte 3. E o Ministério tinha acabado de criar uma classificação, mudando um pouco, que era a queixa na época. Ele criou 8 variáveis aqui para pagamento, era no sentido de pagar... Oi? Era de pagar médicos, tá? Então, se não me engano, o porte 8 aqui, eles poderiam pagar, colocar mais médicos e pagar, o Ministério pagaria um pouco mais. Esse é o modelo de gestão dessas avaliadas, 16 eram públicas estaduais, 83 municipais e uma federal, né? Que tem aí no Rio Grande do Sul, que é a Isana do Conceição. O controle administrativo e o modelo de gestão, tá? Os estaduais, 100% delas eram gerenciadas por organizações sociais. O público federal pela própria instituição federal e o municipal, 19% eram OS e 80% administração direta. Então, foram as que foram avaliadas. E aqui já para a gente começar a ver os quartis. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui vocês estão vendo alguns tempos que a gente colocou, tá? Eu tenho UPA, por exemplo, o tempo que demora para internar, o paciente que entra e precisa internar. No quartil 1, os melhores ficam 478 minutos para isso. Tá? A mediana no país deu 1.162. E o quartil pior, UPAs que ficam 2.845 minutos para o paciente, em média, interna. Tá? Ou seja, é um tempo muito longo. Eu vou passando aqui só para vocês terem uma ideia, depois a gente entra mais no detalhe em cima da proposta de se criar uma espécie de benchmarking. Esse aqui, só para vocês terem uma ideia, o custo anual. Tá? As UPAs mais caras, ela chega a 19 milhões por ano. Tá? É um valor bem maior do que, em tese, o que foi previsto. E aqui tem que entender o seguinte, bom, se o orçamento é X, quando extrapola, quem paga o variável no caso aí, grande parte delas eram municipais, é o município. Né? Então, o município... E aqui também o custo per capita, para cada atendimento. As mais baratas, um atendimento sai em torno, na época, de R$110. A mediana no país, uma consulta numa UPA saía em torno de R$150. Tá? Eu acho caro isso para uma unidade pública. Tá? Era o preço quase da Unimed de Belo Horizonte na época, né, que pagava. Então, assim, aqui só para vocês terem uma ideia do que foi medido aí. Tá? Dos aspectos da volumetria, como eu falei para vocês, a gente dividiu aqui, ó, os quartis também, menos de 50 mil pacientes por ano, ou seja, por volumetria, a gente vê que isso varia, tá? E, no final, a gente tem algumas conclusões, tá? Em relação ao modelo de gestão, nós tiramos as variáveis, né? Aí foi feita uma análise estatística, as variáveis que mais apresentavam diferença e impactavam. Então, por exemplo, essas variáveis aqui foram as que mostraram maior diferença entre as OS e as administrações diretas. Pacientes que demandam raio-x, que chegam em ambulância, número de leitos consultórios na UPA, o tamanho, né? O tempo de decisão, tempo de solicitação de resposta ao laboratório, o número de enfermeiros e o número de locais de triagem. Nas organizações sociais, aparentemente, os resultados foram melhores, tá? Com exceção aqui da questão do número de enfermeiros, que ficou mais ou menos... Teve alguma diferença estatística, mas ficou próximo. E aí, mas só que tem uma coisa, né? O que fica claro, e a gente não pode afirmar que há uma vantagem nisso? Porque quando eu olho aqui, tá? O percentual, por exemplo, de pacientes que chegam em ambulância é muito maior na administração direta, um pouco o que a Isana colocou. Na administração direta, provavelmente aceita mais os doentes mais graves. Tá? As OS provavelmente aceitam menos. Tá? E aí, se eu
tem essa diferença. Eu não consigo afirmar que tem mais eficiência. Aparentemente sim, mas não dá para afirmar 100% isso. Esses resultados, então, se a gente pegou essas variáveis todas, vocês vê que são bastante variáveis trabalhadas, tá? E fez a tentativa de criar clusters, tá? E aqui os melhores ficaram no grupo 3 e grupo 4, tá? Que foi em cima de algumas variáveis que foram mais impactantes. A gente viu quais eram essas UPAs, tá? Por exemplo, no custo per capita, as melhores tinham um custo de R$ 98. As piores, uma média, teve diferença estatística de 200 e quase R$ 20. O percentual de abandono, né? O tempo porta triagem, o tempo da triagem, que não teve diferença, né? O que deu mais impacto é essas que são menor do que 0,0001, né? A diferença estatística aqui, que foi exatamente os tempos para tomar de decisão e o tempo porta-médico e o tempo de espera de raio-x, tá? Foi o que impactou mais no desempenho operacional. Do ponto de vista de porte, a gente percebeu que o que o Ministério classifica como porte, ele imagina que está pagando por aquilo, não corresponde à realidade, né? Isso a gente mostrou para eles lá. Bom, e aqui um benchmark, né? Exatamente em cima de variáveis que, por exemplo, as UPAs de menor quantidade de pacientes, elas têm também uma quantidade de pacientes de risco menor do que as outras. Ou seja, eu tenho menos pacientes graves. As que tiveram mais pacientes graves foi entre 100 mil e 150 mil habitantes, né? Uma coisa que chama atenção é a visita por local de cuidado. Vocês lembram que eu falei para vocês que o americano trabalha com 1.500? Essas pequenas estão até mais adequadas. Mas quando eu vou subindo, acima de 150 mil, eu tenho que girar 4 mil pacientes. É impossível isso. Tá? Então, essas UPAs estão mal dimensionadas para a população que eles estão atendendo, ou o sistema não está funcionando e todo mundo vai para a UPA. Atenção primária e tudo mais. E o loss, agora, em compensação, quando eu preciso internar, as UPAs menores, que provavelmente são mais do interior, têm mais dificuldade. Tá? Essas UPAs maiores, elas têm, com maior volume, que ficam mais em cidades maiores, elas têm um tempo um pouco menor, tá? Mas também é um tempo alto para transferir o paciente. Tá? Aqui uma comparação de número de recursos. O custo per capita, ele naturalmente, ele dilui na medida em que eu atendo mais, né? Mas eu pioro muito do ponto de vista operacional. O ideal é que eu ficasse entre 50 e 100 mil pacientes por ano, seria no máximo que uma UPA dessa daria conta. Tá? Bom, o que Oi? Um comentário. A UPA não deveria internar, certo? Não deve. Não, é que eu tô falando assim, o paciente que entra lá e que precisa internar, ele não sai, você tá vendo ali, né? Mas ela não era nem para internar, certo? Como é que é? UPA não deveria internar pacientes. Não, ela não tem estrutura para internação, ela não foi prevista para isso. Ok. Ela foi sendo adaptada porque a realidade se tornou mais isso. Mas ali, se eu entendi errado, ali conta também o paciente que é levado para fora para ser internado em outro lugar. Conta. Ou não? Aqui, Conta também, né? Olha só. Acho que é aqui embaixo. Peraí. O loss com internação. Aqui é o tempo médio que o paciente fica dentro da UPA quando ele precisa de internação. Na verdade, quando, por 2.500 minutos, tem que transformar isso aí em dia, dá 2 dias e meio. Ou seja, quando essa UPA precisa internar, esse cara, até ele conseguir sair, se ele conseguir sair, demora 2 dias e meio. Então, ele fica dentro da UPA internado, entendeu? Entendi. Só que no caso ali, a internação ali é internação num hospital fora da UPA. No hospital fora. Mas ele está sendo medido até isso acontecer, ele passa 2.500 minutos esperando essa internação dentro da UPA. E que, na prática, isso aqui é média, né? Mediana, né? Mediana.
E aí, o que acontece na prática? É que muitos pacientes, às vezes, têm alta da UPA, eles ficam 7 dias internados numa UPA, tratam lá e vão embora. Tá? Quando o cara precisa de alguma coisa, para uma cirurgia, isso não tem jeito, né? Então, ele tem que ser transferido. Só que imagine o seguinte, o paciente é com apendicite, numa UPA, ele precisa ser operado. E aquela operação tem que ser, de preferência, feita no mesmo dia. Se ele fica ali, ele não consegue, né? Aí você, de uma certa forma, recebe. Eu tenho percebido isso, sabe, Martim? Assim, eu agora estou dando uma consultoria para um hospital universitário, exatamente aqui em Belo Horizonte. E o que eu tenho percebido é que os doentes que vêm das UPAs, esse hospital é um hospital fechado. Ele não tem pronto-socorro, tá? E ele recebe os pacientes das UPAs. Quase todos os pacientes chegam mais graves. Então, o cara quebra uma fratura de fêmur, ele chega 2, 3 dias depois com bem pior do que ele prometeria, se ele tivesse chegado no mesmo dia. Tá? Então, isso virou uma política perigosa, né? Eu costumo falar que está bem perigoso. Doutor Welfone, mas essa questão de chegar a 2, 3 dias é a questão de regulação. Então, é isso que eu coloquei, viu, Isana? A UPA não pode ser usada para regulação. Eu tinha que ter feito uma linha de cuidado que fala o seguinte: olha, hospital, no seu contrato aqui, tá? Paciente assim, assim, assado, ele vai direto para você, ok? Ok. Paciente, por exemplo, tem uma fratura. O ideal era nem ter, mas se quiser colocar ortopedista na UPA para pequenas coisas, até eu acho que eu não colocaria, tá? Isso é melhor ficar em hospital. Mas, por exemplo, um paciente de risco bem baixinho, que não precisaria ir para o hospital, ele fica na UPA. Tá? Agora, os pacientes que precisam internar, eles nem deveriam passar pela UPA. Ele já deve. A minoria, porque isso sempre vai ter, um grupo de pacientes que poderiam ir para a UPA por demanda espontânea, por exemplo, que não são regulados, né, não são navegados, eles poderiam ir lá na UPA, mas ali eu tomei a decisão que ele precisa internar, ele já teria que sair. Tá? Eu não posso. Mas esses pacientes normalmente que chegam via SAMU, então eles não deveriam ir para a UPA. Não, não deveriam. Está errado. Não deveriam. Isso eu falo com eles, né? Já falei várias vezes. Falei, gente, vocês estão fazendo errado. Isso é um erro técnico, na minha opinião. O paciente não deveria passar pela UPA. Ah, mas o hospital não abre a porta. Eu falei, gente, isso é que você está falando, Isa. Isso tinha que ter sido regulado antes. O contrato tinha que ser feito da forma correta. Aqui nessa UPA federal que o senhor falou, que é do Grupo Hospitalar Conceição, eu pude perceber que a minha mãe teve internada na UPA, né? 2 dias. E eles têm uma sala vermelha que fica uma equipe só esperando as ambulâncias. Exatamente. E as pessoas esperam mais de 10 horas, as pessoas com pulseirinha verde, mais de 10 horas para serem atendidas. Exatamente. Ou seja, E está sempre lotado, porque vem pessoas da região metropolitana para ser atendida ali, porque no município de residência ou de trabalho não tem, às vezes, UPA ou a emergência, eles têm como referência essa UPA federal, né, que é na zona norte da cidade, porque na maioria das vezes, se eles precisarem de internação, normalmente são regulados para o hospital federal, né? Ela tem uma facilidade de tirar para o Conceição, né? É por isso que as pessoas já sabem disso. Mais ou menos, porque na verdade o município é que regula, pode ser que não vá para o Conceição, dependendo da situação. Mas o que você está dando um exemplo é exatamente de uma falta de modelo assistencial, entendeu? Sim. É digamos assim, é uma sorte, né? As pessoas têm que contar com a sorte. Não tem nenhum modelo assistencial claro. Né? E tem questões que, por exemplo, o paciente está em determinado hospital,
mas lá não tem aquela especialidade cirúrgica, digamos assim. Foi detectado que precisa de uma especialidade que é lá do outro hospital. E aí, ou aquele hospital não quer aceitar a transferência, porque, né? Então fica também essa questão de como chamam aqui, como vocês falam, o paciente certo, no lugar certo, no momento certo. Mas isso tudo precisa de um contrato, né? Uma coisa muito bem feita, muito bem mapeada. O fato é que as UPAs, para o bem e para o mal, elas viraram uma espécie de quase que de solução tampão, tá? Isso. Para esse problema. E com todas a dificuldade que eles têm, né, de fazer essa gestão, mas que, de uma certa forma, prejudica no final o paciente. O paciente Tem não algum, tem algum município que seja benchmark nessa questão? Hoje eu não conheço. Eu acho que pelo desenho que foi feito no Brasil, não tem funcionado bem isso, sabe? Não tem funcionado bem. E aí quase todo mundo copiou esses desenhos, né? O próprio Ministério, durante um período, ele colocou lá, não, se você tem um AVC, vá na UPA. Isso é um erro, Sim. entendeu? Porque, assim, eu estou falando para você ir para uma unidade não hospitalar, sendo que você tinha que ir para um hospital. Então, eu acho que foi um pouco exatamente essa discussão de regulação que precisa ser feita. Eu não posso desresponsabilizar os hospitais. Eu tenho que ter um bom contrato com os hospitais, tem que ter um bom modelo de garantia com eles, porque senão, aí eu começo a fazer isso dentro de UPA e os municípios caíram nessa armadilha. Eles foram fazendo, hoje está quase que impossível. Isso está prejudicando o paciente. Tá? Porque quando o paciente chega no hospital, ele normalmente está pior do que ele estava. É uma loucura, né? E isso não está sendo consertado. Eu não vejo isso sendo consertado. Estou vendo a coisa só piorando. Mas isso seria a questão, porque assim, a gente tem normalmente nas secretarias de saúde a área de contratos, né? A diretoria de contratos separada da diretoria de regulação, e às vezes elas não se conversam direito. Agora, como é que eu falo em regulação e não falo em contrato? Não existe, né? Daí, na verdade, teria que ter que ser uma discussão dessas duas áreas para poder, ou seja, a regulação tem que respaldar quem faz o contrato para fazer um contrato melhor. Seria isso. De novo, é conceitual. Contrato é regulação. É principal fator de regulação é o contrato. O que a gente está chamando de regulação, que é a navegação do paciente, isso é outra coisa. Eu vou navegar o paciente num sistema em cima do contrato que foi combinado com os prestadores. Sim, existem dois tipos de regulação. Sim, existem três tipos de regulação, na verdade. Mas que eu acho que, assim, o contrato é um instrumento de regulação. Instrumento de regular. Uhum. Sim. E é talvez o mais importante. Bom, o que a gente considerou, então, quando mostrou isso? Que a política de estruturação das UPAs, ela foi lastreada em volumetria, como eu falei para vocês, os portes eram vinculados assim, até 50 mil, até 100 mil pacientes por ano, e ele pretendia uma correlação entre a demanda e a oferta. Tá? A política original, ela escreve até quantos médicos tem que ter de plantão, o que para mim é uma insanidade, né? Mas tudo bem, porque a gente tinha que olhar por região. Essa premissa tinha como pressuposto uma semelhança na capacidade operacional e no resultado entre os portes. A primeira conclusão que a gente chegou é que tem muita diferença entre os serviços e a classificação tem pouca correlação com a realidade do serviço. Tá? Então, o Ministério paga baseado numa coisa que foi criada, mas ele nunca fez uma revisão disso. A tentativa de correção da política, que foi feita nessa época aí, logo depois, quando teve esse problema dos municípios que estavam pagando mais médicos, colocando mais médicos do que era previsto,
Eles tentaram colocar aqueles 8 portes lá, né? E que logravam um ajuste na oferta de médico. Aí, como diz o outro, primeiro eu estava pagando pela demanda, agora comecei a pagar pela oferta, né? Também teve pouca correlação, tá? Na verdade, ficou uma coisa de quem pediu, levou. Porque o cara, eu vou ter que fechar a UPA, pedir. Então, isso também não corrigiu o problema. Claramente tem uma relação de custo com a economia de escala, né? Eu preciso ter toda vez, eu acho muito perigoso uma política dessa quando eu venho com tudo empacotado, tá? Eu tinha que fazer uma análise regional, né? Para entender o acesso à escala, né? As UPAs de menor volumetria têm um custo mais elevado, né? E um tempo de saída mais difícil. Uma coisa que era, se a UPA fizesse o papel só de atender os pacientes de risco baixo, tivesse uma ligação com o hospital, eu poderia funcionar num período menor, né? Isso reduziria o custo delas, né? Outra coisa, porque na questão do acesso, locais que não têm nenhum acesso, eu poderia mantê-los 24 horas. Então, mas a própria polícia chamou UPA 24 horas, já é um desenho errado da polícia. O tempo de saída, né, que quando o paciente precisa internar, como eu mostrei para vocês, é uma mediana de 1.160, ou seja, de 20 horas. Né? Isso desvirtua a função e aumenta o custo. Tá? Desarticula a função na rede de urgência, piora a experiência do paciente e resultado clínico. A gente está vendo isso. Isso é uma distorção sistêmica. Né? E eu não consigo melhorar a operação dessas unidades. Por exemplo, se a gente a gente fez uma proposta de trabalhar com melhoria operacional para eles. Mas isso aí não é corrigível com nenhum tipo de modelagem operacional, porque isso aí eu preciso corrigir o sistema. Os serviços não hospitalares com piores desempenhos foram aqueles com maiores demandas de pacientes graves. Chegaram de ambulância, que necessitaram de mais exames, ficaram mais tempo internados. O modelo de gestão parece influenciar mais a quantidade de oferta de serviço e menos os resultados operacionais, mas tem uma relação com uma saída mais rápida de pacientes. As OS conseguem isso mais fácil. Provavelmente porque, às vezes, o hospital delas também está... Talvez seja essa lógica, eles precisarem ter um estudo melhor. Tem um número de pedidos menor, né, de recurso, e um tempo de resposta laboratorial mais rápida. Por outro lado, as UPAs de administração direta, elas recebem um maior volume de pacientes mais graves, levados por ambulância. O volume de pacientes atendidos no local de atendimento supera significativamente alguns resultados do benchmark, como eu mostrei para vocês. Tá? As UPAs têm que girar muitos pacientes por ano, o que teria que ser muito eficiente para isso. Custo médio per capita mostra um valor de R$ 148, quase 150 em 2017, tá? É alto. Eu vou mostrar para você, eu fiz uma comparação. Relação com o hospital, no caso aqui, as que tinham alguma relação com o hospital, elas não tiveram resultado operacional bom. Por quê? Porque essas que eram minoria, uma ou duas, elas se transformaram no pronto-socorro do hospital. Teve alguns hospitais que fizeram, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, o hospital de Lomberes, ele abriu uma UPA do lado e fechou praticamente o pronto-socorro. Só que ele teve que colocar toda a equipe dele, de especialista, lá. Então, ela não era mais unidade não hospitalar, tá? Ela passou a ser uma unidade de pronto-socorro. Tá? Então, assim, mas é uma coisa que teria que ser estudada. Quando eu misturei pediatra com o clínico, piorou o custo per capita. Tá? As urgent cares americanas, elas trabalham assim, uma urgent care só para pediatria, uma só para... Elas separam. O uso de exames laboratoriais é o dobro do uso de exames radiológicos. Tá? E é onde mais tempo espera. O paciente fica esperando. Tá? Pode ser que se eu colocar alguns exames, tá, em alguns serviços e padronizar, não deixar exame aberto, eu melhore isso. Né? E isso não está previsto na política. Né? E o que a gente chegou à conclusão para a gente poder debater? Isso da época, tá?
por exemplo, comparado com o EDBA, o tempo porta-médico médio nosso 74 minutos, o deles 30. O tempo de internação na EDBA, quando o paciente precisa de 240 minutos, aqui está dando 20 horas, né? Aqui dá no máximo 4 horas. As visitas por locais de atendimento, nós temos que girar muito mais do que os americanos nas UPAs. Em compensação, nos hospitais, a gente tem esse dado do Lean nas emergências, é bem menos, e mesmo assim eles estão superlotados. O custo per capita, eu comparei aqui com o valor médio que a Unimed de Belo Horizonte pagava para o atendimento, incluindo exame, que era R$ 130. Nas UPAs, nossas, estão saindo 150 quase, 148,20. O tempo de espera de laboratório alto, né? O tempo de pacientes que demandam, o percentual, se faz mais raio-x aqui do que nos modelos similares fora, e a quantidade de pacientes também que demandam exames muito mais, tá? E a gente sugeriu que poderia trabalhar alguma coisa para melhorar esses tempos. O que a gente não melhoraria seria exatamente o tempo de saída, porque seria uma questão sistêmica. Bom, isso tudo dá para a gente já bater um papo. Dr. Welfane, eu fico com a impressão, eu fico pensando se é que deveria existir esse tipo de unidade nas redes de atenção, né? Internacionalmente, o senhor vê, assim, do conhecimento que o senhor tem, há algum país que não existe, não usa esse tipo de unidade e funciona bem? Tem E alguns ainda, países que não usam, assim, não tem isso, tá? Mas aí você tem que ter o hospital assumindo tudo mesmo, tá? Aí você pode fazer o fluxo separado nos hospitais. Como eu falei para vocês, essa foi uma estratégia para tirar o doente de risco baixo do hospital, porque ele tumultuava ali e dava muita confusão, né? Com o passar do tempo, a gente foi desenvolvendo metodologias para facilitar, separando o fluxo, isso foi sendo aprendido. Hoje, o que eu acho que não deveria ter é um modelo igual. Eu acho que assim, há um erro de se criar uma política única, na minha opinião. Ela tinha que ter. Pode ser que algum lugar precise, pode ser que outro não precise, entendeu? Vai depender muito da região ou do local. Se eu tenho uma atenção primária, igual a Isana falou lá, se ela é resolutiva, ela, por exemplo, atende o paciente agudo também, muitas vezes eu resolvo isso dentro da atenção primária. Não precisaria nem de ter uma unidade dessa. O que eu acho que aí foi o grande erro do Brasil é colocar isso como regulação. Ou seja, para eu entrar no hospital, eu tenho que passar pela UPA. Isso para mim é um equívoco gravíssimo, porque isso é, está piorando os pacientes, na minha opinião. eu também fico perguntando o seguinte, né? Eu penso assim, o hospital receberia para você poderia usar também, em vez de criar a unidade intermediária, se a atenção primária você conseguisse dar uma incrementada nela, talvez assim você pudesse ter assim uma estrutura para receber demanda espontânea lá para casos não urgentes e é até natural, né? Se a pessoa não está passando, não está É, grave e ela sabe que lá na unidade básica de saúde, ela chegando lá, ela vai ter um atendimento mais tranquilo, num tempo melhor. Ela não iria para o hospital, se ela precisa sabe, de um tratamento ali pontual, né, um resfriado, não sei, alguma coisa assim que geralmente é uma demanda que não é grave e costuma, né, encher prontos atendimentos aí. Então, então, assim, além da atenção primária ter essa questão mais proativa, ela tem que ter ali, deveria ter uma contingência ali para demanda espontânea também, para atender esse tipo de caso. Eu acho que, teoricamente, poderia funcionar também. isso é. Se você pegar, por exemplo, o próprio modelo que os ingleses fazem, eles em algumas regiões, lá eles trabalham com cooperativas de médicos de atenção primária. Eles fazem um contrato com eles, que eles são responsáveis por algumas regiões. Eles próprios se organizam para montar as urgent cares.
que é um pouco isso que você está colocando. Às vezes eu preciso fazer um raio-x. No consultório da atenção primária, na estrutura da atenção primária, eu não tenho. Então, por exemplo, essas unidades seriam na lógica de eu ter que fazer algum tipo de... Eu preciso fazer um soro, né, num paciente. Eu tenho ali uma unidade que tem uma estrutura mínima para fazer isso. Mas não é para eu atender um cara com fraturas múltiplas, isso não é isso. Isso aí é de hospital, entendeu? Aí eu acho que, de novo, eu acho que cada lugar tem que entender a sua lógica. E você tem que ter as linhas de cuidado, elas são uma combinação entre as pessoas e entre os serviços. Então, por exemplo, como é que eu detecto um paciente que está com infarto? Se ele estiver no interior, se ele estiver num lugar difícil, se ele tiver... Bom, eu preciso combinar. Ó, eu não dou conta de fazer angioplastia primária no infartado que está a 300 quilômetros de distância. Então, o que eu posso fazer? Tem substituição para isso? Tem, pode fazer uma trombólise. Ótimo, mas quem que está acompanhando? Talvez o próprio hospital. O hospital de longe, ele fala assim, orienta e já vem trazendo esse cara, faz a trombólise e ele vem para cá. Porque ele vai precisar da UTI, vai precisar, entendeu? Então, essas linhas de cuidado é o que está faltando no sistema de emergência. Através da linha de cuidado, eu poderia desenhar isso aí. Eu não deveria vir com uma política de cima para baixo. Eu teria que criar uma linha de cuidado numa região e aquela região falar assim, eu preciso dessa estrutura e dessa estrutura. Vamos montar aqui porque, por exemplo, a minha atenção primária não atende até às 10 da noite. Ótimo, então eu tenho que ter uma coisa aberta ali para as pessoas procurarem fazer alguma coisa. Tá? Mas, assim, o que acontece é que eu vou criando estruturas, crio incentivos para os prefeitos abrirem, eles vão lá e, de uma certa forma, eles abrem e depois arrependem, né? Fica assim, cara, piorou minha vida, que eles começaram a fazer conta. E viram que o custo ficou impagável. Hoje eu falo para você, uma UPA, por exemplo, uma UPA aqui em Belo Horizonte, ela não custa menos de 2 milhões e meio, 3 milhões. Não custa. Tá? Provavelmente o Ministério repassa 750 mil. Eu não sei quanto que ele está pagando hoje, mas não cobre. Não cobre. Não sei se chega a isso. Também não sei. Eu não sei como é que está isso hoje. Mas, assim, com certeza não cobre. E quem está fazendo o variável é o dono da UPA, que na maioria das vezes é o prefeito. Por isso que eles começaram a questionar. Eles começaram a falar assim, gente, esse negócio não vai resolver minha vida. Né? Teve prefeito que abriu UPA, a gente sabe das histórias, porque ele brigava com o hospital. Ele era brigado, um município de 70, 80 mil habitantes, tinha um hospital filantrópico, uma Santa Casa. Aí o cara vai lá abrir uma UPA porque ele era brigado com o hospital. Olha que loucura. Tá feita a encrenca. Né? E o paciente fica ali no meio, coitado. Nada com isso. Não vai ter assistência adequada. É muita loucura. Não, e teve questões que, se os prefeitos não colocassem em funcionamento, eles teriam que devolver o incentivo, né? Então, eles ficaram apavorados na época, assim, com essa questão. Aqui no Rio Grande do Sul, até eles tiveram que entrar com um processo junto ao Ministério, porque eles não tinham condições de manter a UPA como uma UPA, e aí, tipo, meio que transformaram numa unidade de atenção primária um pouco mais evoluída, digamos assim. Porque essa questão, o que eu vejo, assim, das UPAs, é que elas seriam para atender pacientes menos graves, mas elas não estariam lotadas se a atenção primária desse o atendimento necessário nesses casos. Por exemplo, tu não tem na atenção primária a questão da medicação que poderia ter, né, do soro, como o senhor falou, tu não tem a questão de poder fazer o exame, a coleta do exame para diagnóstico ali na atenção primária. Eu acho que, de repente, se tivesse em determinadas unidades maiores, uma sala de observação, poder fazer a medicação, ou até mesmo entregar a medicação para uso imediato ali,
medicação para estabilidade, por exemplo, o paciente está com uma enxaqueca, né? Aí vai ter que dar uma medicação na veia para dar aquela aliviada, que é o que sempre acontece quando tu vai na emergência. Mas não tem necessidade de tu ir numa emergência, né? Tu poderia fazer isso na atenção primária. Então, isso que talvez, eu não sei, nós temos colegas aqui, eu acho que de todo o Brasil, eu não sei, a gente poderia compartilhar essas experiências, saber como é em outros estados, se tem alguma unidade de saúde que faz isso. Eu lembro que aqui no Rio Grande do Sul, eu fui ao município da região metropolitana e eles faziam, em função do deslocamento das pessoas e tal, em algumas unidades eles faziam aplicação de medicação, porque, por exemplo, era uma unidade mais para uma zona mais rural, assim, que era mais distante do centro da cidade, e outra eles faziam a coleta dos exames de sangue, por exemplo, em determinados dias da semana, né? O laboratório ia lá e fazia a coleta para evitar esse deslocamento, né, das pessoas. Mas era uma prática daquele município porque verificou que a necessidade dos pacientes da região, né? Mas não é aqui em Porto Alegre, Canoas, por exemplo, que é do lado, eu não vejo assim. E em Porto Alegre as UPAs estão sempre lotadas, sempre lotadas. E tu vê que a maioria é verde e azul. Né? Então, se tu entra na UPA, tu tem essa experiência tipo assim, tu não pode dizer para a pessoa, quem sabe tu vai ali na unidade, porque de repente o que a pessoa quer é a medicação e a unidade não vai fazer, né? É complicada a situação, assim. Mas de novo, eu acho que falta, eu acho que o ano que vem, né, que o Alexandre está querendo fazer essa discussão de rede, é isso aí. Eu preciso começar a fazer essa discussão de rede, eu preciso começar a fazer discussão de linhas de cuidado, quem faz o quê, né? E em cima disso criar um bom contrato. Um bom contrato, assim, você vai fazer isso, não é isso? Ótimo, então vamos assinar aqui. Porque, por exemplo, quando eu tenho um paciente grave, a responsabilidade é do hospital. Eu só consigo resolver lá. Mas o meu hospital está lotado. Vamos combinar regras do jogo. Vamos combinar regras do jogo. Tá? Porque E a UPA ela acaba tendo que funcionar 24 horas, porque como tu não consegue internar o paciente no hospital, tu tem que ficar com ele ali, então tu vai ter que ficar 24 horas cuidando daquele paciente que não foi para o hospital. Tem. As UPAs viraram hospitais. Elas estão. O custo delas hoje é de hospital. São pequenos hospitais, igual o Martim falou, meia boca, né? E isso é muito ruim, né? Porque quando eu fui numa UPA uma vez no município, eu fiquei assustado, porque eles tinham montado uma UTI dentro da UPA. Eles tinham 10 leitos de UTI praticamente, com ventilação mecânica, com tudo. Só que eu não tenho ali a estrutura, por exemplo, eu não tenho um bom fisioterapeuta, eu não tenho fisioterapia 24 horas. Eu não sou uma UTI, eu sou um negócio meia boca. E quanto mais grave o paciente, mais risco eu tenho de estar num lugar que está despreparado. A gente viu agora durante a pandemia. Não adianta eu ir abrindo CTI sem parar, igual foi feito. Tudo bem, mortalidade chegava a 90%. Em outros centros, 20%. Então você fica fazendo uma loteria mesmo. Né? Então, eu colocar um cara em ventilação mecânica, se eu deixar ele dentro de um pronto-socorro no hospital, que é a briga nossa lá no DIN nas emergências, se eu deixar ele dentro, ventilando num pronto-socorro, o risco dele morrer aumenta quase 60% ao dia. Imagina numa UPA, que não tem nem o hospital por trás. Tá? Então, é muito perigoso. Essas coisas a gente não pode ir aceitando. Assim. Eu acho que A gente precisa de um Lean nas enfermarias para rodar os leitos mais aqui, porque as nossas emergências aqui no Rio Grande do Sul, e principalmente em Porto Alegre, estão bem lotadas, né? Então, e assim, de novo, a gente precisa de uma série de coisas, né? Igual você falou, melhorar a operação precisa, mas eu preciso também organizar por região, para que as pessoas não vão só para um único município, né?
Então, por exemplo, semana passada, que dia que foi? A gente estava discutindo aquele negócio de Recife. Recife, saiu um estudo agora do Ministério da Economia muito interessante. E eu fiquei assustado com Recife. Eu me lembro da gente olhar os hospitais de Recife, sempre superlotado demais, assim. E o dado deles é que lá é mais procurado do que São Paulo. Tem mais gente indo fazer tratamento. É um polo, assim, de atração, e aí não dá conta mesmo, né? Como Porto Alegre, eu sei que é. Como o Rio Grande do Sul não organizou as regiões ainda, Porto Alegre acaba fazendo tudo, né? E aí Não, até a Secretaria Estadual de Saúde, ela tem alguns polos, algumas regiões. A questão é a oferta, né? A oferta é baixa, os médicos estão concentrados em Porto Alegre, Grande Porto Alegre. Então, isso é um fator complicador de tu organizar a rede também, no sentido que tu não tem a oferta necessária para aquela região, né? aí seria o desafio de você fazer o investimento correto, né? Se a gente falar assim, eu tenho um planejamento aqui de centralização mesmo, de regionalização. As emendas parlamentares, tudo isso aqui vão no sentido da gente estruturar isso nessa região. Vamos topar, todo mundo põe aqui. Então, eu preciso aumentar o hospital, preciso colocar gente aqui, eu tenho que fixar o médico lá, como é que eu faço para ele fixar? Então, tem que ter uma política, né? É, Esse seria o desafio de governo, né? Na verdade, a gente não deveria ter as emendas, deveria ter um planejamento bem feito, Exatamente. Mas direcionando exatamente para resolver esses problemas. Todos esses problemas têm solução, mas eu preciso pensar e como resolvê-los. Porque senão a gente vai acumulando os problemas, né? Eu vejo a UPA como uma tentativa de solução que acabou sendo um tiro no pé. Tá? Verdade. Hein, doutor Welfni, até aproveitando comentários aqui do chat, em que medida o senhor acha que digamos assim, o desconhecimento do gestor local contribui para isso? Você acha que se houvesse um maior esclarecimento do prefeito, do secretário de saúde, uma clareza maior sobre esses problemas que o senhor compartilhou aí, seria diferente ou precisaria ser uma coisa partindo do ministério, de cima para baixo? Eu imagino, tá, Martim, assim, aqui sem nenhum tipo de crítica, nada e tal, mas assim, é mais ou menos isso que a gente estava falando com a Isana. Primeiro, a gente precisa aprender a medir os problemas da forma correta. Né? Então, assim, eu tenho um problema, eu preciso solucioná-lo. Por exemplo, eu quando fui descentralizar o sistema, eu tinha um problema de acesso, eu tinha que ter feito uma boa discussão com os hospitais, um contrato, um modelo de pagamento adequado, etc. Mas tudo bem. Aí eu vou passando, porque aqui tem muita essa questão política, né? O Brasil é muito influenciado, o político ele tem muitas decisões baseadas no que ele acha e ele faz. Eu imagino que um prefeito desse, ele fica caçando incentivos. Ele fica lá, alguém vai lá para ele e fala assim, olha, se você montar uma UPA aí, eu vou te dar 2 milhões de reais para você construir, você vai ganhar 500 mil por mês, 750 mil por mês, e vai resolver o problema da sua população. Infelizmente, eles são muito frágeis nessa parte de tomar de decisão. E aí vem o outro lado, né? O incentivador também tem interesse naquilo que é política também. É uma maluquice, né? Porque aí, depois, quando ele faz, né? Quando ele faz, ele não faz a conta de que aquele dinheiro que ele vai ganhar para construir é o que ele vai gastar por ano, provavelmente, para manter. Né? E aí ele não fez a conta de quanto que é aquilo. Né? Aí, quando ele olha, ele fala assim, meu Deus, eu tenho que pagar 3 vezes, porque a bucha está com ele, como diz o outro. É ele que está com a população ali na frente dele. Então, se ele falar assim, não funciona, ele está ferrado, ele politicamente se lasca. E aí, eu acho que falta mesmo a maturidade. E o ministério, os estados, eles têm que ter uma maior capacidade de fazer a análise da política, assim, né? Fala assim, olha, eu estou fazendo isso tem um custo, mas o que vai impactar? Né? Uma coisa que eu falo, essa é uma briga que a gente tem aqui no Brasil,
que é uma característica, eu me lembro que toda vez que a gente ia falar, eu já trabalhei na área pública, gente, a gente precisa fazer um piloto. E o pessoal tem ódio dessa palavra no Brasil. Tá? O cara acha, não, piloto, isso não pode. Tá? Mas se você pegar Mas tem que testar o modelo, senão tu não sabe se vai funcionar. as políticas inglesas, etc., elas têm sempre uma pilotagem, tá? Por quê? Porque você faz uma análise, olha, isso aqui teve esse efeito colateral, tá? Fiz aqui, mas deu esse efeito. Ah, vamos continuar fazendo? Vamos, mas vamos corrigir, tá? Vamos corrigir. Né? Eu saí da área pública exatamente por isso, porque eu não concordava. A gente monta um projeto que é que faça em todos os lugares. Eu falei, não é assim, gente. Acho que a gente precisa avaliar e corrigir. Mas aí, doutor Elfner, até essa questão de saber medir melhor os problemas e tomar decisão baseado nisso, eu lhe pergunto, bom, o Ministério fez, assim, vocês fizeram o estudo, o Ministério recebeu o resultado. E teve alguma resposta, alguma reflexão sobre isso? Teve assim, a gente nos chamaram lá para conversar, tal. Aceitaram, isso mesmo está acontecendo, mas não sei, assim, isso provavelmente, como foi, logo depois veio, porque de uma certa forma, quando você pega, você falou assim, qual era o problema? Por que foi feita essa encomenda? Porque vocês do TCU estavam pressionando eles, tá? Eles abriram um tanto de UPA, né? Deram dinheiro para o UPA. Aí o TCU, naturalmente, no papel dele, foi lá e falou assim, ô Ministério, você deu dinheiro para abrir um tanto de UPA, mas elas estão fechadas, cara. Você tem que me dar uma resposta sobre isso. E no final, essa é a minha impressão, tá, Martim? Não sei se foi isso. É que o que a gente falou para eles era muito complicado. Eles queriam era abrir as UPAs. Eles queriam dar um jeito de abrir as UPAs que estavam fechadas. O que a gente mostrou para eles, olha, se vocês não mudarem, se o prefeito for um pouquinho esperto, ele não vai querer, ele não vai, ele já percebeu que sobra para ele. Né? E aí eu estou vendo, até a Antonella colocou aqui, a maioria está sendo transformada em clínica especializada. É isso mesmo, porque os prefeitos fizeram as contas. Eles não são bobos. Né? Uma hora ele percebe que ele não vai conseguir manter aquilo. Tá? Então, assim, virou. O que era para ser uma coisa está virando outra. E aí acontece o outro problema no Brasil. Aí é um governo que fez, o outro não gosta, o outro. Fica essa confusão. Né? Eu acho que falta um pouco essa seriedade na discussão da política e fazer essa análise da política. Vocês viram lá, os ingleses, eles perceberam que erraram. Perceberam. Assim, isso aqui não melhorou, mas a gente precisa corrigir isso. Nem sempre você vai fazer uma política que vai acertar. Ela tem efeitos colaterais que você às vezes não percebe. Mas precisa fazer essa análise de forma honesta e corrigir. Assim, gente, isso aqui nós precisamos mudar. Esse documento a gente sugeriu mudanças. Assim, olha, é possível? Nem sempre é possível. É possível eu vincular as UPAs, por exemplo, ter um vínculo em algumas regiões com os hospitais, para eles se responsabilizarem? Né? Tem uma experiência, se não me engano, em Curitiba, que foi feita na época, eles tinham lá CEMUNs, que chamavam, que era uma espécie de UPA que eles tinham. Tá? E que me parece que os hospitais, na época, a diretoria, toda a parte operacional era feita pelo município, ele contratava as pessoas, mas o diretor responsável era o do hospital mais próximo. Tá? Qual que era a ideia? Tá? Então, são políticas que a gente faz aí que às vezes nem foram analisadas. A ideia era exatamente assim, ó, bom, como o diretor do hospital é o responsável tecnicamente por esse equipamento, ele não vai querer que esse equipamento, por exemplo, fique com um paciente internado lá, precisando de vaga. Ele vai dar um jeito de levar esse paciente. Porque no final, a gente acha que as coisas funcionam 100%, não funciona. Existe um embate diário. Se eu dentro do hospital tem superlotação de pronto-socorro, o pronto-socorro não consegue tirar o doente lá dele e colocar no leito do próprio hospital, imagina numa unidade que é fora. Esse embate vai existir. O que eu preciso é ter garantias
é, de uma certa forma, uma responsabilização. Tá? Assim, peraí, isso que a Isana falou, como é que eu acelero o meu fluxo para dar alta, para poder entrar mais paciente? Tem que querer fazer. Se não quiser fazer, não vai fazer. Se eu deixar do jeito que está, deixa do jeito que está. Como o problema não me incomoda, né, a UPA está muito distante do hospital. Ela não incomoda o hospital. Mas o problema é deles, eu não tenho nada com isso, eu estou aqui no hospital. Né? É muito difícil você resolver dessa forma. Porque você fica dependendo de homens de boa vontade, nem sempre eles existem. Tá? Então precisa ter alguma coisa mais concreta. Foram as sugestões que a gente fez. Ó. Eu preciso amarrar melhor isso. A UPA não pode ser solta. Ela é uma unidade de transição. Ela não é uma unidade definitiva. Né? Onde que eu resolvo isso aqui? Só no hospital. Então, eu preciso ter um vínculo com o hospital formal. Não pode ser um negócio de amizade. É um negócio formal. Tá certo. Boa. Mais alguém tem Tem alguma umas colocação? perguntas aqui. Eu não sei se você... Tem um monte de... Quer que olhe aqui? Então, tem alguns comentários, doutor Elfner, que tem... a Maria do Socorro diz aqui que antigamente tinha um centro de saúde com especialidades básicas e atendimentos para ocorrências mais frequentes, incluindo terapia e hidratação venosa. Isso aí antigamente era o quê? Na própria atenção na unidade básica de saúde que havia isso? Como é que é? Como é que é a pergunta? Ela diz assim: bom dia. Antigamente tinham os centros de saúde, com as especialidades básicas e atendimento para ocorrências mais frequentes, incluindo terapia de hidratação venosa, etc. É um comentário. Eu citei lá na história, ali na década de 70, 60, 70, existiam esses modelos do centro de saúde. Eles faziam algum atendimento agudo em alguns lugares. Tem um modelo que a Espanha usa e que São Paulo aí trouxe, como é que ele chama? Até esqueci o nome na época, que eles deram um nome lá, que era parecido um pouco com essa ideia do centro de saúde, né? A maioria dos países põe algum lugarzinho assim, para atender esses pacientes que precisam de pouca coisa, tá? Mas que precisam de um exame, precisam fazer uma hidratação, né? Pode ser uma urgente care, pode ser o antigo centro de saúde, ou seja, é uma forma de você desafogar o cara. Igual a Ivana falou, você não precisa de postal, você resolve ali, tá? O que eu acho que a gente não pode, tá? E eu estou vendo aqui muita gente perguntando, é colocar situações clínicas mais graves e levar para a UPA. Por exemplo, eu vi gente perguntando, infartado, AVC, isso não é paciente de UPA, isso é um paciente de hospital. Talvez essa seja a correção mais urgente do modelo, né? Também o primeiro ponto, assim, olha, o paciente com esses sintomas dessa gravidade é direto para o hospital, não tem discussão, né? Porque esse paciente vai precisar de terapia intensiva, tá? É um doente grave. Não tem sentido eu levar ele para uma unidade no hospital, tá? Ah, mas eu coloquei trombólise na UPA. Cara, mas espera aí. E se você der um problema na trombose, o que você faz? Né? Eu vejo os médicos aceitando, eu falo com eles. Falo assim, e se o cara complica? O hospital tem ainda uma estrutura, você não tem. Tá? A grande questão, o senhor diz assim, né, que você estava dizendo, acho que durante a apresentação, que a Isana fez uma pergunta, é que antes do paciente se deslocar para algum lugar, ele deveria ter alguma forma de saber para onde ele vai. E talvez, assim, dado que criou-se essa tensão intermediária, ela gera mais complexidade. Aliás, o próprio estudo lá da Inglaterra disse isso, né? O senhor disse que isso gerou uma certa confusão nos pacientes. Talvez hoje, assim, se fosse idealizar soluções, assim, no plano das ideias, sei lá, antes de você sair, todo mundo, o smartphone colocaria inputs ali de, ó, vá para tal lugar, né? De repente, seria uma maneira, ou mesmo ligando no própria emergência, se a pessoa está na dúvida, né? Olha, não sei se é emergência para chamar o SAMU, mas você liga
E aí a pessoa de lá te orienta, procure tal unidade, né? Mas, por outro lado, também, eu vejo que, sim, se não existisse a unidade intermediária, talvez seria mais simples, porque a pessoa que ela não se vê tão urgente, e sabendo que ela vai ser atendida com mais celeridade, ela poderia ir para uma unidade básica. Ah, mas ela passou mal de madrugada. Então é um caso de emergência, um caso né, se a pessoa está se dispondo a sair de casa de madrugada, é porque não é tão brando assim, né? Então, O que eu falo é o seguinte, assim, do ponto de vista de conceito de sistema de emergência, o paciente é diferente do crônico. O crônico eu tenho tempo, né? No final, a variável principal aqui é o tempo e a gravidade, naturalmente. Mas assim, quando eu tenho tempo, no caso, por isso que a gente fala que quem regula o crônico é a própria atenção primária. Vocês viram o case lá que o Eugênio mostrou, tá? Então, quem agenda a consulta com o especialista é a atenção primária. Então, porque eu tenho tempo. Ó, eu acho que essa paciente pode ter um câncer de mama. Eu preciso de um especialista para fazer o exame. E aí eu vou monitorando esse tempo, para ele não ser um tempo longo, né? Eu vou fazendo exatamente, ó, gestão de fila. Tá? Ou seja, qual é o tempo que eu tenho que. Não, essa consulta tem que sair em 15 dias, então eu tenho que trabalhar com essas metas. E trabalhar a minha demanda e a minha capacidade com essas metas. No caso da emergência, eu não tenho esse tempo. Tá? O tempo é em horas, né? E às vezes em minutos. Tá? Então, o que eu preciso ter? Eu preciso, igual você está colocando, eu ter acesso a algum ente, sabe? Por telefone, daqui a pouco aplicativo, inteligência artificial, o que for, que vai pegar alguns dados meus, tá? E vai falar assim, fica aí que a ambulância te buscar. Que a ambulância, quando for, tá? Ela vai lá, pega e leva você para o local correto no tempo. Porque ali eu preciso que tenha um gerenciamento desse processo que seja em tempo real, ou seja, ali eu preciso de horas, ou tempo, ou minutos. Trauma é 1 hora. O infarto é 90 minutos, 1 hora e meia. Tá? Então, eu não posso deixar o paciente tomar a decisão sozinho, porque ele não sabe. Ele não sabe. Ele não tem esse conhecimento. Né? Então, eu falo assim, para onde que eu vou? Estou com dor no peito aqui, irradiando para o braço esquerdo. Vou para onde? Eu não sei. Se eu for para qualquer lugar, eu vou entrar pelo menos num lugar errado. Minha chance de entrar no lugar errado é grande. Então, eu tinha que ter alguém que advogasse por esse paciente, que levasse ele. Tá? O sistema tinha que assumir. Como é a mesma lógica da atenção do crônico. Só que a diferença aqui é só o tempo. O crônico, quem é o cara que é responsável por aquele paciente é o médico de família. Ele é o responsável por ele. Então, é ele que conduz. Não, você vai marcar uma consulta com o especialista. Tá? No caso da urgência, eu preciso ter isso. Se eu não tiver isso, eu vou abrindo pontos de atenção, isso confunde as pessoas. As pessoas vão entrar no lugar errado. Tá? Então, é um design de sistema. De novo, é discussão de rede. Precisa desenhar bem esse sistema. Né? E ter as estratégias corretas. Tá? Tudo que a gente discute, que a gente está discutindo hoje no dia a dia, isso é regulação. Não, gente. A regulação é garantir que o paciente vá da forma correta, aquilo lá, né? O paciente certo, que ela falou lá, do gasto certo, no tempo certo. Ou seja, depende do paciente. Cada paciente precisa de uma coisa. Então não dá para eu falar que todo mundo vai para um lugar, todo mundo vai para aquele. Então, isso cria uma confusão. Gostaria de fazer um comentário. O TCDF fez um evento agora sobre auditorias em saúde na quinta e na sexta de tarde. E aí teve uma auditora, uma colega do Espírito Santo, que apresentou que eles fizeram uma auditoria nas doenças crônicas não transmissíveis, que são as doenças que normalmente agudizam e acabam, digamos assim, indo parar no hospital. O que eu vejo muito aqui é que eu acho que a atenção primária ela perdeu a mão do acompanhamento desses pacientes.
né? A gente antes, não sei se chegou a ter, mas os municípios que faziam uma melhor gestão dos agentes comunitários de saúde, tudo, eles tinham mais busca ativa, eles tinham mais acompanhamento desses pacientes. E hoje isso está muito mais solto, digamos assim, e isso acaba prejudicando todo o sistema, né? Então, achei bem interessante até o trabalho, assim, para até cobrar um pouco do gestor, né? Porque é nosso papel também dos tribunais de contas, muitas vezes, é fiscalizar, orientar e cobrar também que se faça alguma ação naquele sentido para a melhoria do serviço. E eu pude perceber, assim, que a gente fez um levantamento, está fazendo um levantamento aqui no Rio Grande do Sul, e que as internações por causas sensíveis à atenção primária são um número bem elevado, assim, principalmente questão de trato urinário, doenças respiratórias, que, na verdade, deveriam ter sido atendidas e gerenciadas pela atenção primária e acabam não sendo, né? Esse é o problema, né? Cada vez mais, né, a gente está envelhecendo, tem doença crônica. Vocês estão vendo que não está em crise só a saúde pública, a saúde privada está com a mesma crise. Tá? É uma crise, só que no caso deles é uma crise de fechamento, se eles continuarem desse jeito. Tá? Então, assim, essa questão da atenção. Hoje eu tenho até para falar de eficiência, me convidaram no Instituto Latino-Americano de Gestão em Saúde. A conversa é mais na área privada, mas eles já perceberam. Só que eles estão falando agora de fazer, não, tem que inverter o modelo, tem que passar, ter mais atenção primária. Tem, mas só que tem muita gente aí, que você está colocando, que está aí no dia a dia, que já está precisando de hospital. Tá. Nós vamos ter que organizar tudo ao mesmo tempo. Não tem jeito de ser É, um lá. é trocar o pneu com o carro andando, não tem jeito. Na saúde tudo é assim, né? Aldenor, pode fazer sua pergunta. Eu respondi o André aqui, ele perguntou um negócio que eles estão fazendo no Odilon. Passei meu telefone aqui, viu, André? Se você quiser o WhatsApp, a gente pode conversar. Tá sem som, Tá né? sem áudio. Bom dia a todo mundo, tudo bem com vocês, doutor Elfen? Eu queria pegar uma carona na fala da nossa colega Isana. Bom te ver novamente, Isana. Igualmente. A Isana é uma militante na área de saúde, eu gosto de ver. Olhando atentamente, escutando atentamente a sua fala, Isana, e fazendo um contraponto com a colocação de um outro colega aqui sobre a questão das UPAs se transformarem em clínicas especializadas, eu queria aproveitar esse tema e perguntar para o Dr. Elfan se essas questões que a gente tem enfrentado aqui, se na opinião do senhor, a questão se a gente conseguisse atacar a referência e a contra-referência, e também se a regionalização não nos ajudaria para minimizar esses problemas que a gente tem enfrentado nessa temática. Obrigado. Não, com certeza. De novo, eu tenho lá os prestadores, né, os pontos de atenção. O que eu preciso, Aldenor, também, é que eu falei com a Isana, é definir a linha de cuidado. Quem faz o quê? Por exemplo, se a UPA é para fazer determinada coisa, ela tem que fazer aquilo. Se o hospital é para fazer aquilo. O que não pode é ter uma competição entre os prestadores. A impressão que eu tenho, como eu falei para vocês, como as UPAs foram criadas na lógica de regulação, era para não deixar o hospital internar determinados pacientes, criou-se um antagonismo. Pode ver que as UPAs são todas municipais, elas são do município, grande parte delas. E aí, isso dificulta a relação com os hospitais. O que talvez tem que ter, talvez é um modelo de governança aí, pelo menos em cima da necessidade do paciente.
né? Quando o paciente precisa de determinada coisa, ele tem que estar lá. Quando ele não precisa, ele tem que estar em outro lugar. E isso tem que ser um acordo, pelo menos, né? Já que eu não sou o mesmo, né? Eu não tenho o mesmo prestador. De novo, o processo de rede ou de contrarreferência, ele é muito baseado em conversa. As pessoas precisam conversar no sistema, né? E não competir. Se eu estou competindo, e aí o modelo de pagamento é muito ruim. O nosso modelo de pagamento ele não incentiva a conversa, ele incentiva a competição mais do que a cooperação. Então a gente tem que mudar um pouco esse modelo de pagamento. Por quê? A primeira coisa é falar assim, cara, se você ganhar eu vou perder, então aí começa essa competição que não ajuda ou desresponsabiliza. Eu fiz a minha parte, agora o problema é seu. Tá? E aí, a discussão de regionalização, que acaba sendo uma discussão de rede, é fundamental. Porque aí entra uma série de variáveis, que eu brinco até que é variável quase que de lei de gravidade. Por exemplo, eu sei que eu preciso ter escala populacional para determinadas respostas. Se eu tiver um bom hospital para atender traumas graves, eu preciso ter 1 milhão de habitantes de referência. Porque senão eu não vou ter volume suficiente para gerar uma equipe competente que vai atender ali. Né? Se eu atender um trauma por mês, ou fizer uma neurocirurgia, ou fizer um lugar que fica vazio, eu vou mais fazer mal do que às vezes bem. Né? Então, a saúde tem essas peculiaridades que exigem que eu trabalhe em regiões. Eu preciso trabalhar com regiões. E o custo é muito alto. Né? O custo tanto do financeiro quanto o custo para o próprio resultado clínico. Né? Então, essa discussão de regionalização e de rede, ela é seminal. Para começar a organizar alguma rede, alguma situação dessas de referência, de contra-referência, eu preciso organizar territórios. Né? No caso do território, por exemplo, das emergências, ele é um território maior. Ele é um território que exige uma população maior, principalmente quando eu vou trabalhar com situações mais complexas. No caso do território da atenção primária, ele é um território menor. Né? Então, trabalhar com essa territorialização, na saúde, ela é fundamental. Né? Eu não posso deixar isso de lado. Então, esse é o desafio, né? Porque e aqui no Brasil, a gente já fez essa discussão, né? É um desafio político, né? Porque eu tenho que juntar prefeito com prefeito, governador com prefeito. Isso não é fácil. A turma aqui não está preocupada com outras coisas, né? Com eleição. E a gente não consegue evoluir isso muito, né? Há lugares que tentaram, que fizeram, mas de repente muda tudo, volta lá atrás. Esse é um lado ruim nosso. Né? Mas a gente tem que continuar tentando. Né? Bom, acho que se não tiver mais perguntas aí, acho que a gente pode estar encerrando o evento. Olha, doutor Elfani, muito grato aí por mais esse encontro aí. Acho que tornou mais claro para mim, inclusive, né? Esses temas o senhor já vem trazendo de várias maneiras, mas a repetição e o foco vai trazendo um crescimento aí ao longo do tempo que é muito valioso para nós, tá? Agradecer aí todos que participaram também. Esse evento nós manteremos uma gravação, tá no site, ele é um evento aberto, tá? Diferente dos outros encontros que a gente está fazendo mensalmente para suporte aos trabalhos e compartilhar experiências, tá? Então é isso. Obrigado a todos. Obrigado, gente. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia.